Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, trazendo mais uma dica de química, questão da VUNESP, questão de 2019, questão sobre uma tabela, né? A tabela que você vai analisar os valores do ponto de fusão e ponto de ebulição e verificar qual é a substância líquida a 35,5 graus Celsius, considerando um ATM, né? Então aqui, para você saber se a substância é sólida, líquida ou gasosa, a temperatura de 35 graus, 35,5 graus Celsius, você tem que analisar o ponto de fusão, que é o PF, em graus Celsius, e o ponto de ebulição, que é o PE, em graus Celsius. Se a substância tiver um valor anterior, se a substância tiver a uma certa temperatura, o valor da temperatura for anterior ao ponto de fusão, essa substância ela é sólida. Qualquer substância a uma dada temperatura anterior ao ponto de fusão, ela é sólida, né? A água, por exemplo, a -5, que é um valor anterior ao ponto de fusão da água, que é 0, a água vai ser sólida. A uma certa temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, qualquer substância vai ser líquida. A água, por exemplo, a 25 graus Celsius, que é um valor entre 0 e 100, ela é líquida. E qualquer valor de temperatura após o ponto de ebulição, as substâncias são gasosas. Então, você tem que lembrar dessa sequência, né? Anterior ao ponto de fusão, sólida, no meio do ponto de fusão e o ponto de ebulição, líquida, e após o ponto de ebulição, a temperatura, né, é gasosa. Então, vamos analisar todas as 5 substâncias e o valor de referência, que é 35,5 graus Celsius. Para a amônia, né, 35,5 graus Celsius é uma temperatura que está além do ponto de ebulição, que é menos 33,4. Então a amônia, a gente já sabe que ela é uma substância gasosa. A amônia é gasosa a essa temperatura de 35,5, porque 35,5 está após o ponto de ebulição da amônia. Para o bromo, ele tem uma temperatura de fusão, ou um ponto de fusão menos 7,2, e o ponto de ebulição é 58,8. Então 35 ele vai estar no meio, vai estar entre esses dois valores. Então o bromo ele é uma substância líquida a temperatura que ele está pedindo aqui, 35,5. Se você colocar o bromo a uma temperatura de 59, ele já vai ser gasoso. Mas aqui a temperatura que a gente quer, 35,5, ele vai ser líquido. O flúor, ele também é gasoso, uma substância gasosa, a temperatura que está pedindo. O metanol, que é o álcool metílico, ele é uma substância líquida, a temperatura lá de 35,5. E o oxigênio, como a gente já esperava, também é uma substância gasosa. Então, apenas substâncias líquidas são o bromo e o metanol. Com isso, o gabarito é a alternativa letra C, questãozinha da VUNESP 2019. Essa foi a dica, voltamos na próxima e até mais.